Salve, minha gente! Um abraço forte aqui do nosso sertão para todo mundo que acompanha o canal Brasil Cultura Invisível. Bom, hoje a gente vai mergulhar de forma bem profunda e acadêmica na história de um povo que a historiografia oficial simplesmente tentou esconder, o povo Pipipã. É a nossa chance de entender como a narrativa de quem está no poder pode mudar absolutamente tudo. Nesta nossa análise, a gente vai usar uma lente decolonial para desconstruir a narrativa oficial passo a passo, passando por estes pontos: o mito do povo bárbaro, o choque religioso e cultural, a realidade da resistência armada, a política de assimilação forçada e, por fim, a sobrevivência e a luta atual. Ponto 1. O mito do povo bárbaro. Desconstruindo um rótulo colonial. Então, quando os colonizadores europeus chegaram no sertão de Pernambuco, mais especificamente lá na região da Serra Negra, eles logo de cara carimbaram os Pipipã como bárbaros. Mas olha só, isolando essa palavra de forma estritamente acadêmica, a gente percebe que isso não era de jeito nenhum um fato antropológico, sabe? Era, na verdade, uma ferramenta política super afiada, uma estratégia bem estruturada para estigmatizar e justificar a marginalização de quem simplesmente não se dobrava aos padrões ocidentais ou aos dogmas católicos. Ou seja, uma única palavra sendo usada como uma arma de dominação poderosíssima. E aí a gente nota um contraste claro entre a narrativa inventada e a realidade, né? De um lado, a visão colonial que descrevia as ações indígenas como pura selvageria, hostilidade e violência gratuita. Mas do outro lado, a realidade indígena mostrava algo totalmente diferente, uma defesa militar muito bem estruturada do território sagrado contra invasores. Invasores que, no caso, estavam em busca de áreas para criar gado. Os mecanismos de sobrevivência dos Pipipã foram deliberadamente mal interpretados para poder justificar toda aquela invasão. O que nos leva ao ponto 2, choque religioso e cultural, criminalizando o sagrado. O ponto crucial para entender todo esse período é que o modo de vida único dos Pipipã era, na sua essência, totalmente incompatível com a visão de mundo daquela galera recém-chegada. A prática de rituais tradicionais riquíssimos como o toré e as profundas crenças cosmológicas desse povo batiam de frente, inevitavelmente iam de encontro com os dogmas católicos dos colonizadores e missionários. Então, o que a narrativa externa chamava de forma bem pejorativa de selvageria era, na pura realidade, uma abismal diferença espiritual e cultural. Ponto 3. A realidade da resistência armada, defendendo a Serra Negra. Agora, por que será que a história oficial tentou tanto classificar eles como um povo puramente violento? É que eles travavam conflitos muito intensos mesmo, mas a chave acadêmica é entender o contexto real dessas batalhas. Não eram atos de hostilidade vazia, entende? Era uma resposta militar direta, uma defesa absolutamente necessária do território sagrado deles contra os colonos pecuaristas que queriam expandir as pastagens a qualquer custo. A resistência armada foi totalmente criminalizada, claro, mas no fundo era a defesa mais básica do próprio lar. Ponto 4. Política de assimilação forçada. A anatomia da estigmatização. A engrenagem institucional que o Estado brasileiro usou para tentar apagar a identidade dos Pipipã foi montada em cima de 3 fatores principais de estigmatização. Primeiro, o choque cultural e religioso. Segundo, a criminalização da própria resistência armada, que a gente acabou de falar. E terceiro, a aplicação cruel das políticas de aldeamento forçado. O grande objetivo por trás disso era a assimilação total àquela cultura que eles consideravam civilizada. E como resistiram bravamente a essa perda de identidade, o sistema não pensou 2 vezes antes de rotulá-los como pessoas atrasadas e como verdadeiros obstáculos ao progresso da região. Ponto 5. Sobrevivência e luta atual. O fim do apagamento histórico. Olhando para a trajetória de resistência dos Pipipã, a gente percebe o quanto ela é profunda e marcante. Tudo começa com a ocupação original lá na região da Serra Negra. Em seguida, passa pela duríssima era colonial, onde as invasões de pecuaristas geraram toda aquela intensa resistência armada. Aí, atravessa a crueldade dos séculos XIX e XX, que foram marcados por essa assimilação forçada em aldeamentos e, pasmem, por uma falsa declaração oficial de extinção. Pois é, até chegarmos aos dias de hoje. Porque apesar de terem sido considerados extintos no papel por muitos anos pela historiografia dominante, os Pipipãs sobreviveram a toda essa violência. E hoje, a luta ativa pelo reconhecimento formal das terras tradicionais deles está pulsando mais forte do que nunca. Diante de toda essa trajetória fartamente documentada, fica no ar uma pergunta bem provocativa. Como que a historiografia oficial permitiu esse apagamento cultural? É essencial a gente questionar de forma crítica como a história tem sido escrita e a quem ela tem servido, não é mesmo? O reconhecimento que os Pipipã buscam hoje vai muito além de só reparar as narrativas do passado. É principalmente uma questão vital de justiça territorial e do direito de existir no tempo presente. O trabalho de análise fundamentado em fatos históricos não pode parar por aqui de jeito nenhum.
A inscrição no canal Brasil Cultura Invisível fortalece imensamente essa nossa rede de conhecimento. O link que está disponível na descrição oferece os caminhos para aprofundar esses estudos e apoia de forma direta a divulgação da cultura viva e da incrível resistência do povo Pipipã. Um cheiro grande do sertão, muito estudo, muita força e até a nossa próxima explicação.